Bem-vindos a mais um Parolando. Silêncio aí, por favor, no estúdio. Hoje o tema do Parolando então é Conan. Conan o Bárbaro. Já ouviu falar em revistas pulp? No início dos anos 1900 existiam as revistas pulp. Eram revistas chamadas pulp porque elas eram fabricadas a partir de polpa de celulose. Aí ele dava um papel mais durinho, mais grossinho. Era um papel mais barato, mas funcionava por propósito. Existiam revistas sobre fantasia, revistas sobre ficção científica. Existia a chamada Weird Tales, onde veio surgir nosso grande amigo Conan. Então, em 1932, o Edward... Não é o Robert? É o Robert? Robert Howard. Robert Irving Howard, ele que é o escritor do Conan, né, que criou a ideia toda. Ele trouxe na verdade ele fez uma adaptação de um conto que ele já tinha escrito e mudou o nome do personagem principal para ser Conan o Bárbaro. Então o Robert envia 2 contos que ele escreveu para essa revista, para Weird Tale, e eles acabam deixando de lado um deles e acabam ficando com o Conan, a Fênix na lâmina, né? Isso. Phoenix in the Blade. Errou! O primeiro conto era com outro personagem, mas aí foi negado. Aí o Robert pegou esse conto, mudou o nome do personagem para Conan e fez algumas alterações e enviou de novo com esse nome, que é a Fênix na lâmina. E agora você pensa que assim, Conan é aquele bárbaro, deve ser então uma revista de histórias de guerras e de lutas mainstream, assim. Mas a Weird Tales, na verdade, era uma revista pulp de histórias de terror, histórias de horror. E aí você pensa onde é que Conan se encaixa nisso. A mitologia dele, depois ele vai falar, né, que o Conan, além de ser um bárbaro, um mercenário, né, toda aquela história dele, ele também era um... Como é que a gente chama isso? Não é cigano. Com as histórias do Conan é criado um novo gênero da literatura que é chamado feitiçaria e espada. Por quê? Ele usa espada e feitiçaria. As histórias do Conan, elas lidam bastante com mitologias. Ele tem uma pegada um pouco de mitologia nórdica, um pouco de mitologia celta e uma mitologia própria criada para o personagem. Quando o autor cria o personagem Conan em suas histórias, ele queria ambientar dentro de uma época existente dentro da história. Só que, em 1900 e pouco, não tinha muita biblioteca lá no Texas onde é que ele morava. As que tinham eram fracas, então ele não tinha como estudar muito. Então ele criou a própria era, que é a Era Iboriana, que se passaria entre o período em que afundou Atlantis e o surgimento de novas civilizações. Então o que ele faz? Ele gosta muito de história, o Robert. Então ele pega uma era em que não tem relatos sobre quase nada, né? E cria a história, na verdade, sem precisar de fontes alternativas, né? Sem precisar ter que procurar e validar aquilo que ele está falando. Ele gostava muito de história, então provavelmente era isso que ele iria fazer se tivesse pegado um período romano ou alguma coisa desse tipo. Mas por que estamos falando disso para você hoje? Estamos falando disso porque aqui na Inklings você vai encontrar as primeiras histórias do Conan publicadas na década de 70 em história em quadrinhos. Depois do Conan ser lançado como um conto, ele teve algumas aparições depois, né? O autor ele morreu muito jovem, ele se suicidou. Então o autor ele morreu muito jovem, então ele escreveu poucos contos, na verdade foram 17? 21. 17 foram publicados. 17 contos foram publicados, alguns mesmo após a morte dele, né? E ao todo ele escreveu 21 contos, assim, né? Então depois o pessoal que ficou com esses direitos foi ajuntando, né, e revisando para poder ser publicados esses contos. Depois disso, quem ganha os direitos do Conan depois para publicar em quadrinhos, história de quadrinhos, é a Marvel. Então a partir de 70, ali pela década de 70, ela começa a lançar o Conan em história em quadrinho. Até 2000 e pouco, os direitos estão com a Marvel. Em 2003, a Dark Horse começa a publicar Conan em quadrinhos. E agora, ano passado, a Marvel volta a publicar histórias inéditas escritas por Jason Aaron. Jason Aaron, o nome do cara. Ali Jason Momoa? Não, o Jason Momoa fez um filme. Começa a ser publicado de novo pela Marvel histórias inéditas do Conan. Quem tem os direitos para publicar Marvel no Brasil é a Panini, então a Panini aproveita essa volta do Conan para os quadrinhos hoje e republica as edições antigas do Conan. Então a gente está recebendo uma coleção, começando desde a primeira história lançada pela Marvel até a última lançada pela Marvel antes de 2003, antes dos direitos passarem para Dark Horse, antes de voltarem para Marvel de novo. Então a coleção começa com o primeiro volume por
9,90. Depois o segundo volume é R$19,90. E o terceiro volume tá chegando na semana que vem por R$49,90. Quem quiser adquirir a coleção, a gente tem na livraria. É bonitão, vale lembrar que é bonitão, assim, capa dura. Capa dura, primeiro é R$9,90. Ele vai criar uma imagem, todos eles juntos. Isso é muito legal, quando fica na prateleira, pá, assim, ó, meu, parece que é de outro mundo. É isso aí, compre Conan. Compre Conan, então. E um abraço pro Darlan, Valeu, Darlan, obrigadão aí Nosso amigo. pela força aí, amigão. nosso amigo que curte Conan aí. Valeu, o próximo tá chegando, tá?